Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo do hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis pagar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus disse: ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Uma salva de palmas à palavra. Filhos amados e querido povo de Deus, que nesta missa de quarta-feira nós lembramos Nossa Senhora, neste santuário, nesta igreja, que foi levantada com um propósito, onde desde que foi fundada, acolher, rezar e levar o povo a um contato com Jesus Cristo por meio de Nossa Senhora. Toda quarta-feira nós rezamos aqui pelos doentes e desempregados, e se lembrarem, desde que instaurado foi a novena de Nossa Senhora de Guadalupe, esta foi a intenção: doentes e desempregados. Se faz mais urgente devido à pandemia. É claro que nós rezamos que cesse a pandemia, é claro que nós rezamos, mas há tantas doenças que vão além disso ou são agravadas com essa situação. Hoje no rádio, e como me propus rezar o Santo Terço, pelo menos por um tempo nas quartas-feiras, 11h02, pelo YouTube, você percebeu a doença do alcoolismo, a doença dos vícios, das drogas, e assim por diante. Então, quando nós falamos pelos doentes e desempregados, nós estamos falando de doentes e enfermos, e os desempregados não precisa explicar. Mas sempre o Senhor tem algo a nos dizer, e mais uma vez a liturgia de hoje, como uma extensão da de ontem, vai nos falar sobre o perigo da hipocrisia. Mais do que da hipocrisia, o perigo de termos uma vida dúbia, uma vida que externamente apresenta alguma coisa e internamente não condiz nem como cristão, mas como pagão. E veja que nosso Senhor hoje, sempre o jovem Galileu, muito acolhedor. Jesus, sempre o mestre, que com aqueles que queriam mudar de vida, nosso Senhor não media esforços, quebrava todo tabu, todo preceito, quando se tratava de resgatar. Mas, quando nosso Senhor percebia, e isso é impressionante perceber os textos, quando ele percebia que alguém, ou uma classe, fazia oposição e não queria mudar, nosso Senhor tinha palavras
pesadas. Nosso Senhor usava palavras ácidas. E eu diria que Ele fala de 3 classes hoje. E sem dúvida fala para cada um de nós. Que nós temos um pouquinho de fariseu, nós temos um pouquinho de mestre da lei, nós temos um pouquinho desse mundo dúbio. E isso é muito próprio dos dias de hoje. Todos percebem que a própria internet favorece as pessoas no seu anonimato a revelarem quem são. Você percebe que as pessoas estão intolerantes, agressivas, por várias razões, e eu não vou aqui falar sobre elas, não é essa a questão. Mas de modo geral, existe um eu que eu exteriorizo e um eu oculto. E o que nosso Senhor está dizendo é: põe na balança. Nunca esqueçamos que a santidade, ela não é tanto pelas ações externas. E se você olhar para a vida dos santos, as obras de caridade sim, mas as ações externas são muito comedidas. Por exemplo, hoje São Calixto, que foi aquele que em Roma começou a devoção dos mártires, as catacumbas de São Calixto existente até hoje. Mas foi um papa derrocado. Humanamente falando, não teve sucesso, mas aos olhos de Deus e para a história da igreja, sim. Por isso nosso Senhor começa a falar sobre o dízimo. Ele não despreza o dízimo, tanto que ele diz assim, e não sou eu que criei o evangelho de hoje, apesar de ser a semana do dízimo: deveis ser dizimistas, deveis devolver a Deus, porque dízimo não é pagar para a igreja, mas é generosidade, é um exercício, e isso não precisa muita coisa para entender. Mas é claro que tem muita gente que vai justificar o não ser dizimista, porque veja os escândalos da igreja, a igreja é rica. Não tem nada a ver com o padre, tem a ver com Deus. E se algum padre fizer mau uso, o braço de Deus é pesado também para os sacerdotes. Mas o dízimo é algo que todos nós temos em consciência que cumprir. Nós perdemos essa noção. Nosso Senhor disse: é bom que pague o dízimo da hortelã, da arruda, de outras ervas. É bom fazer isso, mas é melhor ainda quando fazem isso e praticam a justiça. Depois nosso Senhor ainda fala dos fariseus: cuidado. E nós sofremos essa tentação de querer os melhores lugares. Talvez nós sejamos polidos, educados, de não nos expormos a passar esse ridículo, né? É verdade. Uma pessoa polida, uma pessoa um pouco com um desconfiômetro, Dom Pedro dizia: a pessoa nasce com ou morre sem. Você não vai se expor de querer os melhores lugares, mas lembra que eu falei das famosas carteiradas. Lembra de que às vezes a gente se acha no direito de. E nosso Senhor disse assim: vocês querem os primeiros lugares, mas são como túmulos. Ninguém consegue ver o que está dentro. De novo, aquilo que nosso Senhor disse ontem, em outras palavras hoje: não é limpar o vaso por fora, nem o copo, mas é o interior. E aí os mestres da lei falaram: bom, Senhor, se o Senhor está criticando os fariseus, nós também, mestres da lei, ficamos ofendidos. Ai de vós, disse Jesus, que colocam sobre os outros cargas insuportáveis. Nós temos que entender que para ser um judeu era complicado. Por que os galileus, lá na Galileia, lá embaixo, não eram pessoas benquistas? Porque primeiro, estavam longe de Jerusalém. Segundo, eram homens, mulheres simples,
que tinham que trabalhar na roça, que tinham que trabalhar como carpinteiro, que tinham que trabalhar no pesado. Eles não podiam cumprir todas as normas judaicas. O que eram as normas judaicas? Cumprir todos os preceitos durante o dia. E por não cumprirem os preceitos, eram considerados pecadores impuros. Eram desprezados. E pode de Nazaré vir algo de bom? E pode da Galileia? O que o nosso Senhor não está defendendo a sua turma. Ele está dizendo, o que é que vale? Como diz Paulo ontem, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O que conta são os preceitos cumpridos, com rigor, mas sem misericórdia e justiça? Ou aqueles que não podem cumprir todos os preceitos, mas são pessoas justas, honestas, caridosas, tementes a Deus? Meus irmãos, nesse contexto, veja quantos pais de família se santificam e deveriam se santificar na educação dos filhos. Manter uma casa e fazer da sua casa uma igreja doméstica é um caminho de santificação. Às vezes nós pensamos que servir a Deus significa em fazer algo extraordinário. Eu tenho batido nessa tecla, porque isso é um erro, é um engodo. Você ser uma pessoa honesta, justa, procurar ter uma consciência limpa, fazendo, por exemplo, todo dia, arroz, feijão, lavando roupa. Você levantando de manhã, indo para o seu trabalho, fazendo o seu trabalho com honestidade, ganhando com o suor do seu rosto. Isso é algo que santifica. Nós às vezes temos um equívoco e ficamos tentando achar que é no extraordinário que Deus se manifesta, é no cotidiano que Deus se manifesta. Então eu te pergunto, onde hoje você está? Eu como padre, e eu responderei a minha vida como padre. Você solteiro, casado, viúvo, separado, você está procurando ter uma vida direita, coerente, temente a Deus? Nas suas decisões que lhe cabe, não a dos outros, mas as tuas, você tem procurado viver como cristão? Nas coisas mais elementares. Por isso, esse foi o pano de fundo para entendermos o que Paulo está chamando a atenção. A primeira leitura, que de uma riqueza, se não fosse horário cravado, daqui a pouco ter que dar a bênção, seria de um aprofundamento. Inclusive, não é que eu quero vender livro, não. Sobre esse texto, eu falei no As Muralhas Vão Cair, sobre os frutos do Espírito Santo, e dizendo que eu como padre preciso dos frutos do Espírito Santo. Você como, seja o que for a tua profissão, o teu estado de vida, nós necessitamos dos frutos do Espírito, e eu explico lá. Mas vamos lá, o tempo que nos permite. São Paulo vai dizer para a comunidade, e vai dizer para mim, padre, para os fariseus, para os mestres da lei, para todos os cristãos, na dignidade do batismo: cuidado com as obras da carne. Lembra que no conceito de Paulo, que era grego, carne significa aquilo que é mais rasteiro, aquilo que é mais mundano. E eu vou citar: cuidado com as obras da carne. Fornicação. Fornicação é entre solteiro e casado, entre solteiros. Libertinagem, não vou ficar explicando cada um, o tempo não permite. Devassidão, cuidado com as obras da carne. Se você quer ser um cristão, fuja da idolatria, fuja
renegue a feitiçaria, inimizade. Mas padre, não sou eu, meu filho. Briga com a Bíblia. Contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias. Paulo já alerta. Se queremos viver como cristão, isso tem que ser um esforço com a graça de Deus, com a ação do Espírito Santo, por intercessão de Nossa Senhora. Nós às vezes precisamos de um bisturi na nossa vida. O bisturi para tirar o tumor. E o tumor às vezes se apresenta nesses aspectos. Mas ao mesmo tempo, Paulo vai nos dizer que se queremos ser cristãos autênticos, se não queremos nos portar como os fariseus, se não queremos nos portar como os mestres da lei, nessa nova comunidade do Cristo, por que não pedir os dons, os frutos do Espírito Santo, que são 12? Se não estamos conseguindo ter uma vida reta, se a gente começa a se escorregar aqui, ser lascivo aqui, gente, isso é humano, mas não quer dizer que isso está certo. Às vezes nós justificamos as nossas ações ruins pela nossa fragilidade e contingência humana. Mas quem disse que a nossa contingência humana tem que estar inclinada ao erro? Então é aí que entra o Espírito Santo. É por isso que eu tenho procurado levá-los a uma intimidade com o Espírito Santo. Estamos fazendo nas quintas-feiras a cura da árvore genealógica. Porque não vai me dizer que isso não fica, pelo menos na geração que você está vivendo. Uma família marcada pelo adultério. Me diga. Filhos que cresceram ver os pais brigando, se degladiando. Filhos, família que vem da feitiçaria. Está aqui, meus irmãos. Uma família que está marcada por inimizades, ciúmes, iras, intrigas, discórdia. Uma família que vem de um histórico de bebedeira, de invejas. Só pode ser realmente reencontrar uma superação se for pela graça de Deus. Por isso, até eu gostaria de que você aprofundasse um pouquinho, porque são palavras que fogem um pouco do nosso vocabulário. O Espírito Santo quer dar a mim, a você, o dom da caridade. Mas caridade é dom? É. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, lealdade, mansidão, continência. Fica como uma pista, fica como uma matéria de reflexão. Mas, de novo, os críticos de plantão, eu vou dar um prato cheio, mas esse tema me é tão caro, que eu expliquei na página 96, 97, 98, 99 e 100, os frutos do Espírito. Queria que você, hoje ainda, se debruçasse sobre os frutos do Espírito Santo. Deus sabia que nos seria difícil, e por isso, nos mandou o seu Espírito. Deus sabia que só com força humana eu e você não conseguiríamos. Por isso que Ele suplanta, Ele vem com uma graça extraordinária. Quando nós nos reunimos aqui para falar de Nossa Senhora, nunca esqueça que ela é esposa do Espírito Santo. E toda vez que nós clamamos Maria, dela
naturalmente, vem a presença do Espírito. É bom lembrarmos que se nós estamos aqui cada dia oferecendo uma simples Ave Maria, nós estamos falando daquela que a cheia de graça está junto de Jesus. E por que não pedir: mãe, olha, eu estou fraquejando aqui, mãe, eu estou meio capenga, eu preciso da tua ajuda, mãe. A Denise de São Paulo pediu muito que lesse. Dia 10 eu não li antes. Dia 10 de janeiro minha filha foi comemorar o aniversário do seu namorado. Antes disso, fomos numa pastelaria. Chegou um Uber que iria levá-la. Ficamos na pastelaria, ela foi. Pouco tempo depois, o namorado começou a ligar perguntando por ela. Meu marido foi procurá-la para ver o que tinha acontecido. Ela ficou no Uber no máximo 3 minutos, mas não sabemos o que aconteceu. Só sabemos que ela pulou do carro em movimento e bateu a cabeça na guia. Ficou internada 28 dias, sendo 14 dias na UTI em coma. Retiraram a coleta craniana dela e o médico disse que havia perdido muita massa encefálica. Eu, a partir daquele momento, pedi para que Nossa Senhora de Guadalupe a ajudasse. E que, como o Senhor sempre diz, que Nossa Senhora fosse a enfermeira do médico Jesus. Foram muitos terços rezados. E levei a imagem de Nossa Senhora até o hospital. Eu pedia forças para que Deus e Nossa Senhora de Guadalupe ajudasse a vencer o tamanho trauma. Pedia que minha filha voltasse a andar direito. Os médicos não davam perspectiva. Diziam que as sequelas seriam grandes se vivesse. Eu quero testemunhar essa grande graça que eu recebi de Nossa Senhora de Guadalupe. Eu acompanho toda quarta-feira aqui em São Paulo. Hoje, minha filha saiu do hospital, está sem nenhuma sequela, faz faculdade, dirige e tem uma vida normal. Graça recebida, graça testemunhada. Nossa Senhora de Guadalupe foi realmente a mãe. Denise de São Paulo. Uma salva de palmas a Nossa Senhora de Guadalupe.